Em 24 de agosto de 2000, Yu Man-hon, de 15 anos, que tinha autismo, deficiência intelectual e transtorno de déficit de atenção, desapareceu de Hong Kong e foi parar em Shenzhen, na China continental. 23 anos se passaram, mas o seu paradeiro ainda é desconhecido. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje o assunto por aqui vai ser geografia. Eita! Geografia e política, porque nós vamos falar do caso do Yu Man-hon, que desapareceu em Hong Kong. E Hong Kong é uma região da China, mas que é meio independente, só que não. Eu vou tentar explicar melhor essa relação para vocês mais pra frente. Mas antes, Marcela, eu queria só falar para os nossos ouvintes que esse podcast aqui, ele não é nada sem os nossos apoiadores. Eles mesmos. Aquelas pessoas maravilhosas que a gente se orgulha muito de ter criado a nossa comunidade. E é muito legal que nós temos os nossos apoiadores e que, quem sabe você que está ouvindo agora, você mesmo, queira se tornar um apoiador. Sabe por quê, Marcela? Por quê? Porque se nós não tivéssemos apoiadores, se o Detetive do Sofá não tivesse apoiadores, nós seríamos aquele pato, aquele filhotinho de pato, que é um pouco diferente dos outros patos. Ele não brinca com os outros patos, a mãe pata não dá muita bola pra ele, e aí, no final, ele é só um pato feio mesmo, sabe? Ele não tem a história... Ele não vai se transformar num cisne? Não, ele é só o pato feio, entendeu? E aí, graças aos nossos apoiadores, a gente não é o pato feio. A gente é o cisne. Exatamente. Ok. Tem até storytelling. Teve? Mas então, me fala agora a história, o caso do Yu Man-hon. Vou começar mais ou menos falando sobre, Hong Kong e a China. Afinal, o moleque foi lá e cruzou uma fronteira ilegalmente, então, tem que explicar como funciona. Por que é ilegal você ir de uma região da China para outra, certo? Ex-colônia britânica, com um centro urbano vibrante, intensamente povoado e uma mistura singular entre paisagens naturais e arranha-céus. Assim é Hong Kong, um território autônomo no sudeste da China. A população da cidade é composta por 95% de pessoas de etnia chinesa, tipo meu bisavô, e 5% de outros grupos étnicos. Fake news aí. É importante saber que o município é uma região administrativa especial. E assim como outras desse tipo, como Macau e Taiwan, por exemplo, ela tem um chefe de governo próprio. Hong Kong é conhecida pelas mais de 250 ilhas que compõem o seu território, cuja dimensão total ultrapassa 1.000 km². Algumas dessas ilhas são Lautau, Lama e Peng Chau. A autorização de entrada e saída para viajar de e para Hong Kong, coloquialmente conhecida como uma autorização bidirecional, é emitida para os cidadãos chineses com residência na China continental como um documento de viagem com o único propósito de viajar pelas regiões administrativas especiais chinesas, como Hong Kong, Macau e Taiwan. O Escritório de Administração de Entradas e Saídas do Ministério Chinês de Segurança Pública é o responsável pela emissão dessas licenças bidirecionais e os endossos de saída. Devido à política Um País, Dois Sistemas, os residentes de Hong Kong, Macau e da China continental que sejam cidadãos chineses não podem usar seus passaportes chineses de Hong Kong ou de Macau
para entrar normalmente nos seus respectivos territórios, embora esses passaportes sejam considerados legalmente válidos. A permissão bidirecional é o único documento de viagem para visitas pessoais, reuniões familiares, negócios e outros fins não governamentais para você circular entre duas regiões administrativas especiais chinesas. Excetuam-se os residentes da China continental que estejam em trânsito para outro país ou para outra região da China continental. Esses viajantes podem usar o passaporte chinês comum para passar por Hong Kong ou Macau para uma estadia de 7 dias. É como se fosse um visto de trânsito. Era o que eu ia perguntar, parecia um visto. Em geral, um residente do continente que possua uma autorização com endosso de saída válido pode sair da China continental e desembarcar em Hong Kong, Macau ou Taiwan com um limite de permanência de acordo com um endosso de saída, desde que os requisitos normais de imigração sejam atendidos. O número de viagens permitidas para Hong Kong e Macau também é indicado nesse endosso de saída, ou seja, esse endosso vai dizer se você pode fazer só uma viagem, 2 viagens ou viagens múltiplas. E todos os endossos possuem uma data de validade, que se refere ao vencimento do endosso e não deve ser confundida com o tempo de permanência que é permitido, que geralmente é de no máximo 7 dias. É tipo quando você tem um visto de 10 anos de turista para os Estados Unidos. O seu visto vale até 2033, por exemplo, mas é lógico que você não pode ficar desde agora até 2033 por 10 anos nos Estados Unidos. O limite de tempo, se eu não me engano, é 90 dias. Lá no caso de Hong Kong, de Macau e da China continental, tem uma validade, né, para esse endosso, mas o máximo de tempo permitido por viagem para você ficar em um desses lugares é de 7 dias ou 14 raras exceções. Entendi. Para compreender melhor o caso do Yuman Hong, era necessário que vocês compreendessem que, apesar de Hong Kong fazer parte da China desde 1º de julho de 97, depois de ter sido devolvida para a China após 156 anos de domínio colonial britânico, existem controles fronteiriços entre Hong Kong e a China continental. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho, porque as relações entre a China e Hong Kong são extremamente complicadas e delicadas. O Yuman Hong nasceu em 2 de janeiro de 85. Segundo seus familiares, ele tinha uma deficiência intelectual de leve a moderada, autismo e o transtorno de déficit de atenção. Ele falava muito pouco e dependia muito dos pais para cuidarem dele, apesar dele já ter 15 anos e 1,68 m de altura quando desapareceu. Em 24 de agosto de 2000, ele estava pulando e fazendo muito barulho no apartamento em que a família morava. Então, a sua mãe, Yulai Wailing, temia que isso interrompesse o sono do marido e também causasse reclamações dos vizinhos. Aí, então, ela decidiu levar o Manhong para passear. Naquele dia, ele estava vestindo uma camisa branca de manga curta, calça branca e um par de tênis de corrida branco. Por volta das 11 horas, sua mãe decidiu pegar o metrô de volta para casa em Lok Fu. A mãe e o filho entraram na estação de Kowloon Yau-Ma-Tei. A Lai Wailing estava segurando uma das mãos do Manhong enquanto eles aguardavam a chegada do metrô para embarcarem. O metrô chegou na estação, as portas dos vagões se abriram e a mãe e o filho entraram. Mas quando as portas dos vagões estavam prestes a fechar, o Manhong, de repente, soltou a mão da mãe e saiu correndo de dentro do metrô. A Lai Wailing não teve tempo de reagir e de sair correndo atrás dele antes que a porta do vagão se fechasse e o metrô começasse a se mover.
Ao perceber que o Man-hong havia se afastado, ela imediatamente notificou as autoridades do metrô que o seu filho tinha desaparecido. A equipe do metrô iniciou uma busca na estação onde ele saiu correndo do vagão, mas ele não estava em lugar nenhum. Posteriormente, a Lai Wai-ling saiu da estação do metrô e procurou ajuda de policiais em patrulha. Em seguida, policiais a acompanharam numa busca pelas proximidades, mas ainda assim não conseguiram localizar nenhum vestígio do Man-hong. Os policiais, então, levaram a mãe desesperada para a delegacia de Yau Ma Tei para que ela reportasse o desaparecimento do filho. Mas, infelizmente, depois que a Lai Wai-ling preencheu o relatório e fez a denúncia, do desaparecimento, a polícia local não notificou as outras delegacias nem outras agências e também não atualizou o banco de dados de pessoas desaparecidas, o que causou danos imensos ao caso. Mais tarde, foi descoberto que, após pular do vagão do metrô em que a sua mãe estava, o Man-hong pegou um trem, provavelmente sem nem saber qual era o destino devido à gravidade do seu autismo. O trem em que ele embarcou o levou à fronteira entre Shenzhen e Hong Kong, ou seja, a fronteira entre Hong Kong e a China continental. O trem parou especificamente no posto de controle de Lo Wu por volta das 13h30, mais de 2 horas depois do desaparecimento do Man-hong. O adolescente não estava carregando nada consigo, nenhum passe de metrô ou de ônibus, nem dinheiro e nenhum documento de identificação. O Man-hong desceu do trem e atravessou a fronteira no posto oficial de entrada da China continental. O que ele fez foi, obviamente, ilegal, uma vez que os residentes de Hong Kong precisam da autorização bidirecional para entrar na China, que é claro que o Man-hong não possuía. No momento em que ele atravessou, havia um agente de fronteira trabalhando para o Departamento de Imigração de Hong Kong que viu quem agora nós sabemos ser o Man-hong cruzando a fronteira ilegalmente. Mas o agente não conseguiu persegui-lo e detê-lo. O agente só continuou trabalhando no balcão pelo resto do expediente, sem nunca reportar ou registrar esse incidente. Por causa disso, os funcionários do Departamento de Imigração de Hong Kong não sabiam que alguém do seu lado tinha feito uma travessia ilegal para a China continental. Outro funcionário do Departamento de Imigração viu que o Man-hong estava vagando sozinho e parecia confuso e imediatamente o deteve. O funcionário revistou o menino e percebeu que ele não tinha identidade, dinheiro nem na moeda da China continental, nem na moeda de Hong Kong, nem um passe de ônibus ou de trem. Então foi difícil determinar se aquele garoto tinha vindo de Hong Kong, se ele era um residente de Hong Kong, ou do continente. Na tentativa de estabelecer a sua identidade, os funcionários tentaram se comunicar com ele de várias maneiras. Perguntaram seu nome, de onde ele era, mas devido à sua deficiência linguística, ele não conseguiu dizer para ninguém quem ele era, ou para onde ele estava indo, ou de onde ele vinha, nem o nome da mãe, nem nada parecido. Na verdade, ele provavelmente nem sabia aonde ele estava e para onde aquele lugar ia, entendeu? Em seguida, o funcionário passou a verificar os registros de passagem pela fronteira. Mas, como o funcionário anterior não tinha registrado o incidente do menino que ele viu correndo e cruzando a fronteira ilegalmente, não havia como saber que o garoto tinha atravessado a fronteira vindo de Hong Kong, e não ao contrário. O funcionário, então, ligou para a polícia de Hong Kong para ver se alguém que correspondia à descrição do Man-hong estava desaparecido. Mas como a polícia não atualizou os seus registros para refletir o desaparecimento do rapaz na estação de metrô de Yau Ma Tei, a polícia informou o Departamento de Imigração
que não havia ninguém desaparecido com aquelas características. No fim das contas, 3 funcionários diferentes do Departamento de Imigração acreditaram que o Manhong vinha da China continental e que ele estava tentando atravessar a fronteira para Hong Kong ilegalmente. Devido a essa confusão, o Departamento de Imigração entregou o rapaz às autoridades de Shenzhen. Eles nem imaginaram que estavam enviando a pessoa errada para o lugar errado. E essa decisão foi o início do pesadelo que a família do Manhong foi forçada a suportar. A família do Manhong não tinha ideia de que ele, que devia estar em Hong Kong, já tinha chegado a Shenzhen. Portanto, eles, juntamente com os policiais, continuaram a procurá-lo por toda Hong Kong. Nessa altura, a polícia introduziu as informações relevantes sobre esse caso no sistema interno, aconselhando todos os agentes de patrulha a estarem atentos. Ao mesmo tempo, a polícia finalmente resolveu colocar a foto e as informações do Manhong no site de pessoas desaparecidas. Além disso, a polícia forneceu informações sobre ele aos principais meios de comunicação, para que pudessem publicar notícias sobre o rapaz desaparecido. No dia 28 de agosto, já o 5º dia em que o Manhong estava desaparecido, um funcionário do Departamento de Imigração estava lendo um jornal e viu a reportagem sobre o caso. Ele reconheceu que Manhong era o rapaz que foi mandado para a província de Shenzhen, na China continental. Então a notícia chegou na China continental. Sim, a notícia chegou no país inteiro, na China inteira. Em todas as províncias, né? Em todas as regiões especiais e tal. Ele entrou em contato com os seus superiores e o Departamento de Imigração notificou imediatamente a polícia. Ao mesmo tempo, notificaram os funcionários do controle da fronteira de Shenzhen na tentativa de descobrir o paradeiro do Manhong. Mas as notícias não foram boas. O Manhong já havia sido libertado pelas autoridades de Shenzhen no próprio dia em que ele desapareceu. Então, ninguém tinha ideia de onde ele poderia estar. Mas libertado como? Pra onde? Ele foi mandado para Shenzhen. Em Shenzhen, ele ficou lá enquanto tentavam descobrir quem ele era, de onde ele era, para onde ele tinha que ir. Não descobriram nada, então só soltaram ele. Abriram a porta e vai. Exatamente. Caraca. Entendeu? Ele já estava há 5 dias circulando por Shenzhen. Em 29 de agosto, o Departamento de Imigração e a Polícia de Hong Kong contataram o Ministério de Segurança Pública em Shenzhen, solicitando que os policiais locais ajudassem nas buscas do menino desaparecido. A polícia também providenciou para que funcionários acompanhassem os pais do menino até Shenzhen para tentarem encontrá-lo. Infelizmente, nem a polícia de Hong Kong, nem os funcionários do Ministério de Segurança Pública de Shenzhen conseguiram encontrá-lo nos próximos dias. Os governos de ambos os lados aprimoraram as buscas, mas, com o passar do tempo, ninguém conseguia obter pistas ou informações relevantes que ajudassem no caso. Então, onde estava o Yu Manhong naquela época? Em 31 de agosto, a polícia de Hong Kong escreveu um apelo público, afirmando que estava extremamente preocupada com esse caso e que usaria todos os meios razoáveis para localizar o Yu Manhong. Um dia depois, o chefe do executivo de Hong Kong, Tung Chee-hua, fez pessoalmente um telefonema para o prefeito de Shenzhen, Yu Yujin, exigindo que o governo municipal também fizesse o possível para encontrar o menino. Além disso, algumas autoridades de Hong Kong solicitaram a ajuda do Departamento de Segurança Pública da província de Guangdong e expandiram as buscas para incluir os subúrbios de Shenzhen, Longgang, Baoan e até mesmo toda a província de Guangdong. Em seguida, o Ministério de Segurança Pública de Shenzhen despachou 7.000 policiais para realizarem buscas em vários locais de Shenzhen. Além disso, o governo de Hong Kong contatou vários meios de comunicação da China continental
solicitando que publicassem amplamente o caso do desaparecido Man Hong. Por se tratar de um caso transfronteiriço de pessoa desaparecida e por estar sendo amplamente divulgado pela mídia de Hong Kong e pela mídia chinesa continental, ele se tornou um ponto focal para ambos os lados e recebeu muita atenção. Em Hong Kong, um indivíduo rico decidiu oferecer anonimamente uma recompensa de $1 milhão de Hong Kong por informações que levassem ao paradeiro do Man Hong e incentivou que todos tentassem ao máximo encontrá-lo. Os pais do Man Hong ficaram muito gratos pela ajuda oferecida. Eles também acreditavam que assim que o caso recebesse atenção suficiente, seu filho seria localizado. Mas a recompensa não só não ajudou no caso, como ainda atraiu pessoas com informações falsas que só queriam ganhar dinheiro. Isso é muito normal, infelizmente. O que trouxe falsas esperanças aos pais do Man Hong em várias ocasiões diferentes. Desde que esse homem rico anunciou a recompensa, muita gente apareceu afirmando saber o paradeiro do Man Hong. Em certa ocasião, alguém afirmou ter encontrado o jovem em um hotel em Shenzhen. Ao ouvir essa notícia, a família do Man Hong foi imediatamente ao hotel para ver se era realmente seu filho. Mas, infelizmente, eles voltaram de mãos vazias. Depois disso, a família ainda continuou recebendo pistas falsas e trotes. E eles sempre iam atrás de cada pista para verificar se era verdade, porque eles não queriam perder nenhuma oportunidade de encontrar o filho. Eles viajaram repetidamente para Huanggang, Zhuhai, Shenzhen, Dongguan e outros lugares. Um grande número de jornalistas os seguia tentando fazer entrevistas. Infelizmente, eles não conseguiram encontrar o filho. Na época, a mídia pediu a todos que não fizessem afirmações falsas, apenas para reivindicar a recompensa. Mas essa situação não parou. O Man Hong já estava desaparecido há muitos dias e sua mãe, Lai Wailing, estava inquieta, sem conseguir dormir, porque ela viajava seguindo todas as pistas por dias a fio e tinha muito pouca energia sobrando. Isso teve um impacto severamente negativo na sua saúde física e mental. Como resultado, ela até começou a sofrer de depressão. Além disso, por causa de suas longas caminhadas e viagens de ônibus e trem, ela começou a sofrer de ferimentos nos pés e reações alérgicas na pele. Na época, enquanto procurava pelo filho em Shenzhen, ela acabou precisando ir para um hospital tomar injeções para ajudar a controlar a coceira e recebeu medicamentos antialérgicos e antidepressivos. Mas, como mãe, ela nunca desistiu. A Lai Wailing ainda tinha esperança de que o seu filho fosse encontrado. À medida que as pessoas começaram a discutir mais o caso do Man Hong, também começaram a falar sobre quem deveria ser responsabilizado pelo caso. Algumas pessoas acreditavam que a culpa era do Departamento de Imigração de Hong Kong, porque o entregaram a Shenzhen sem verificar se ele era residente de Hong Kong e fizeram com que o caso tivesse um final ridículo. Outros criticaram a polícia por não ter sido suficientemente cuidadosa ao lidar com o caso lá no início. Isso custou à família a oportunidade de ouro de localizá-lo quando a equipe do Departamento de Imigração entrou em contato. Teve ainda quem culpou sua mãe, a Lai Wailing, por não ter colocado um crachá nas roupas do filho ou algum tipo de identificação, apesar de saber que o filho era incapaz de cuidar de si mesmo. Tava começando a pensar quando que iam começar a culpar a mãe. Pois é, né? Enquanto as pessoas fofocavam, a polícia, o Departamento de Segurança e o Departamento de Imigração começaram a investigar para descobrir se esse era um caso de negligência humana. E se fosse, qual agência ou departamento deveria ser responsabilizado por esse caso? Infelizmente, os tão esperados resultados dessa investigação foram extremamente decepcionantes para os pais do Man Hong. Em 5 de setembro, 13 dias após o desaparecimento,
o Departamento de Imigração pediu desculpas à mãe do Manhong. Um supervisor do Departamento de Imigração se dirigiu a Shenzhen para visitar a Lai Wailing e afirmou: "Tanta coisa aconteceu no passado, peço sinceras desculpas a você." O funcionário prometeu que haveria uma investigação para saber se o pessoal do Departamento de Imigração havia cometido um delito equivalente ao abandono do dever naquele dia. Se fosse comprovado que a equipe cometeu um crime, os funcionários seriam devidamente responsabilizados. Cerca de 2 semanas depois, o governo divulgou um relatório sobre essa investigação. Na época, a chefe do Departamento de Segurança, Lau Suk-yi, afirmou: "Estamos muito tristes com esse infeliz acontecimento e pedimos sinceras desculpas à sua mãe, seu pai e sua família." De acordo com informações obtidas, relatórios confirmaram que o Yu Man-hong atravessou a fronteira para Shenzhen. Os funcionários do Departamento de Segurança admitiram que tanto a polícia como o Departamento de Imigração cometeram erros, incluindo o fato do pessoal do Departamento de Imigração não ter reportado que um menino cruzou a fronteira e não terem conseguido localizar profissionais para lidar com pessoas com deficiência intelectual. O Departamento de Segurança prometeu criar uma comissão de investigação independente para investigar imparcialmente se as pessoas que cometeram esses atos negligentes seriam punidas. Além disso, o governo prometeu continuar a procurar ativamente pelo Manhong. Infelizmente, apesar de esperarem por muito tempo, seus pais não conseguiam se atualizar sobre o caso. Na época, sempre que eles recebiam novas informações ou novas pistas, eles imediatamente informavam ao governo. Mas o governo sempre dizia que ia passar as informações para as autoridades do continente e ficava nisso mesmo. Os pais começaram a acreditar que, quando o governo estava cuidando do caso do filho deles, estava acontecendo mais negligência. Então, eles entraram com uma ação contra a polícia e o Departamento de Imigração. Estão muito certos eles. Mas o que deixou os pais ainda mais insatisfeitos e frustrados foi que, em julho de 2001, o Gabinete da Função Pública anunciou publicamente que, na conclusão das audiências disciplinares, o veredito foi que os 3 funcionários do Departamento de Imigração foram considerados inocentes de negligência e não iriam enfrentar qualquer ação disciplinar. Além disso, o funcionário que não denunciou a travessia ilegal do Manhong já não trabalhava mais para o Departamento de Imigração. Os seus pais perderam toda a confiança nas agências governamentais e insistiram em seguir com o processo. Eles disseram que não podiam esperar a ajuda do governo e foram a diversos lugares em busca do filho, mas cada dia que passava diminuía a chance dele ser encontrado. O que mais essa família exausta mental e fisicamente poderia fazer para tentar encontrar o Manhong? E como o governo ia conseguir compensar essa família? Em 2003, 3 anos após o desaparecimento, o governo propôs um acordo de 2 milhões de dólares de Hong Kong, na esperança de que os pais aceitassem resolver o caso fora dos tribunais e desistissem do processo contra o Departamento de Imigração e a polícia. Como os pais tentaram repetidamente procurar o filho durante esses 3 anos, a saúde deles já tinha piorado e eles gastaram muito dinheiro procurando pelo Manhong. E eles também tinham que considerar o filho mais novo, de quem eles ainda precisavam cuidar. Porque eu esqueci de mencionar, mas o Manhong tinha um irmão que era criança na época que ele desapareceu. Isso aí veio do nada. Mas o mais importante é que eles queriam também obter algum financiamento que lhes permitisse continuar a busca pelo Manhong. Esses fatores os levaram a aceitar esse acordo. E embora tenham decidido parar de processar o governo, eles não desistiram de encontrar o filho. Enquanto os pais o procuravam desesperadamente, muitas pessoas aproveitaram a oportunidade para defraudá-los.
Por exemplo, um homem ligou afirmando ser de um mosteiro e que possuía uma estátua folheada a ouro de Guanyin. Guanyin é um ser iluminado associado à compaixão e venerado pelos budistas da Ásia Oriental. O homem ainda disse que essa estátua poderia ajudar a família a encontrar um menino desaparecido. Realmente, o ser da compaixão teria o poder de ajudar a família. A Lai Weiling ficou desesperada e gastou $30.000 de Hong Kong para comprar a tal estátua. E no final descobriu que era completamente inútil. Acho que inútil naquelas, né? Porque se ela era devota... Inútil porque nem de ouro ela era. Okay. Então, assim, foi mó enganação, sabe? Era meio, sei lá... Meu ponto de vista era mais filosófico, sabe? Como é que a gente vai falar que uma imagem sagrada é inútil? Mas sabe? Foi inútil pro propósito dela. Com e certeza foi inútil apareceu. gastar os $30.000 porque a estátua nem folheada a ouro era tipo uma estátua qualquer, baratona, entendeu? Houve outros fraudadores que ficaram comovidos com a perseverança da família e se sentiram culpados por seus crimes. Eles admitiram ter fraudado a família antes que ocorressem perdas financeiras. Um idoso localizado em Qingyuan teve a audácia de mentir para a família, alegando que ele só precisava de uma tigela de água para ver vestígios do menino. Sem dizer uma palavra, a mãe convidou o idoso para ir até Hong Kong. Depois de ser recebido na casa da família, ele finalmente interrompeu a fraude e admitiu: "Senhora Yu, por favor, pare de acreditar em mim." Depois disso, seus pais continuaram a ir para Guangdong e outras províncias próximas na tentativa de localizar o Man Hong. Além dos pais, havia muitos familiares que estavam ao seu lado. Por exemplo, o tio do Man Hong, irmão mais velho da mãe dele, que largou o emprego e acompanhou os pais do Man Hong à China continental para ajudar a encontrar o sobrinho. Em certa ocasião, esse tio andou tanto debaixo do sol quente que ele chegou a desmaiar na encosta de um morro. À medida que o irmão mais novo do Man Hong crescia, ele era muito bom com seus pais. Ele os acompanhava para tentar encontrar o seu irmão em várias ocasiões. Certa vez, ele e a mãe, a Lai Weiling, se separaram na tentativa de encontrar o Man Hong, e a mãe só voltou ao hotel ao anoitecer. Mas a essa altura, o irmão mais novo não estava em lugar nenhum. Embora ele eventualmente tenha retornado sozinho ao quarto de hotel, ele só ficou procurando até mais tarde, esse incidente a abalou profundamente, porque ela estava apavorada com a ideia de perder outro filho. Em 2007, 7 anos após o desaparecimento, a Lai Weiling afirmou sem rodeios que o desaparecimento do Man Hong foi um grande golpe para a família. Ela disse que ele sempre foi uma criança feliz e que a felicidade do lar desapareceu com ele. Por causa dos efeitos do seu desaparecimento em seu estado emocional, o casal, os pais do Man Hong, raramente conversaram depois do desaparecimento. Conversaram entre eles? Ou... entre eles. Raramente conversavam, sabe? Eles ficaram... Cada um no seu canto. Cada um no seu canto, os dois extremamente abalados. Além disso, o pai do Man Hong, que se chamava Yu Pui-lan, costumava ficar horas a fio olhando para a foto do filho. Às vezes, ele até ficava bêbado e começava a chorar muito alto. E, para piorar a situação, como a mídia cobriu amplamente o caso do desaparecimento do Man Hong, o seu irmão mais novo foi ridicularizado por colegas de classe quando esses colegas descobriram através dos noticiários que o Man Hong tinha deficiência intelectual. Caraca. Naquela época, o Man Hong já estava desaparecido há 7 anos. E, de acordo com a lei de Hong Kong, qualquer pessoa que tenha desaparecido há 7 anos pode ser declarada legalmente morta. Além disso, nesses 7 anos, muita gente contou a Lai Weiling que o filho dela já tinha morrido na China continental há muito tempo. Mas ela insistia em acreditar que o filho ainda estava vivo. A mãe do Man Hong disse numa entrevista na TV:
Eu entendo que legalmente podemos levantar a hipótese de que ele morreu, mas nem eu nem meu marido queremos acreditar e presumir que ele está morto. Enquanto não houver provas concretas de que ele morreu, continuaremos a presumir que ele ainda está vivo. Continuaremos procurando por ele. Não importa o que aconteça, eu preciso descobrir a verdade. É por isso que eles continuaram a fazer tudo o que podiam para encontrá-lo. Por exemplo, eles postavam anúncios de pessoas desaparecidas em sites da China continental. Eles fizeram pequenos vídeos no YouTube sobre como tentar encontrá-lo, falando das características do Manhong, botando a foto dele e tal. E foram entrevistados por vários meios de comunicação. Eles até pegaram uma das fotos do Manhong e informações sobre o desaparecimento dele e as usaram para criar um baralho de cartas de pôquer, que foi distribuído para diferentes pessoas em diferentes regiões da China. Em entrevistas, a mãe dele disse: "Peço que, quando alguém vir uma pessoa que acreditar ser o Yu Manhong, se puder fazê-lo, tire uma foto dessa pessoa e me dê para confirmar se pode ser o meu filho." O resultado disso foi que algumas pessoas resolveram exigir que a família mandasse dinheiro em troca de fotos. Claro. E também houve pessoas que convenceram os pais a irem a algum lugar para encontrá-los, apenas para pedirem dinheiro emprestado. Embora a Lai Wailing continuasse a perseverar, ela enfrentou muitas pistas falsas e tentativas de defraudá-la ao longo dos anos. 2 anos depois, o Ministério de Segurança Pública de Shenzhen até tentou transferir a culpa para os pais, o que tornou esse caso já grave ainda pior. Em 2009, a Lai Wailing se dirigiu ao Ministério de Segurança Pública de Shenzhen e foi forçada a assinar uma declaração, admitindo que o seu filho tinha saído por vontade própria no dia do seu desaparecimento. Depois disso, o Ministério se recusou a abrir um caso e iniciar uma investigação. Durante todos os anos em que tentaram encontrar o filho, nem o Ministério de Segurança Pública de Shenzhen e nem o governo de Hong Kong forneceram mais ajuda real à família. Pouco tempo depois, o surgimento de uma senhora idosa deu uma nova pista para o caso. Em 2010, já 10 anos após o desaparecimento do Yu Manhong, a família recebeu repentinamente um telefonema da China continental. Do outro lado da linha estava a senhora Xie. E, para surpresa da família, ela alegou que o Yu Manhong tinha morrido há muito tempo e que deveriam parar de tentar procurá-lo. Ela disse: "Por favor, parem de tentar encontrá-lo. O seu filho já foi cremado e suas cinzas nem existem mais." Essa informação, na verdade, foi até coincidentemente consistente com uma declaração feita por um homem cujo sobrenome era Luo em março de 2001, 7 meses após o desaparecimento do Yu Manhong. Após esse telefonema, a mãe do Manhong, a Lai Wailing, o seu pai Pui Lan e alguns jornalistas foram para Zhaoqing, na província de Guangdong, para entender mais sobre esse desenvolvimento. E eles conseguiram encontrar a senhora Xie, a mulher que ligou para a família. A mãe da senhora Xie, a senhora Chen, estava sendo tratada no 2º Hospital Popular da China. A senhora Chen lembrou que entre 25 e 30 de agosto de 2000, uma semana mais ou menos após o desaparecimento do Yu Manhong, em um beco perto da praça da estação rodoviária de Luoding, alguém encontrou o cadáver de um jovem que parecia ter 15 ou 16 anos, o que era consistente com a idade do Manhong naquela época. Não havia identificação no corpo do homem e suas roupas sugeriam que ele não era local. Na época, o Ministério de Segurança Pública local entregou o corpo à casa funerária da cidade de Zhaoqing para ser cremado e pediu que as cinzas fossem espalhadas no pomar ou na floresta.
Mais tarde, os funcionários da funerária disseram à Sra. Chen: "Hoje, um menino de Hong Kong veio até nós. Reconheço imediatamente que ele é de Hong Kong." Dias depois, a notícia do desaparecimento do Yu Man-hong começou a ser amplamente divulgada na China continental, momento em que a equipe da funerária finalmente percebeu que o corpo do jovem não identificado que foi cremado naquele dia muito provavelmente era Yu Man-hong. Infelizmente, como todos tinham medo das repercussões, esse incidente nunca foi relatado à polícia nem nenhuma agência governamental. A Sra. Chen estava deitada numa cama de hospital e declarou categoricamente o que ela sabia. Ela também queria contar aos pais do menino a verdade antes de morrer, porque ela já estava bem mal no hospital. Ao mesmo tempo, a Sra. Xie, que iniciou o contato com a Lai Wailing, explicou por que a sua mãe demorou tantos anos para contar a sua versão dos acontecimentos e pediu desculpas profusamente. Em uma mensagem de texto, a Sra. Xie escreveu: "Senhora Yu, eu lamento e entendo que se minha mãe tivesse lhe contado o que sabia na época, você não teria sofrido tanto. Por favor, perdoe-a por seu egoísmo e fraqueza." Mas a Sra. Chen nunca foi capaz de fornecer qualquer evidência direta de que o jovem era de fato Yu Man-hong. Como queria entender o que aconteceu, a Lai Wailing foi até a tal casa funerária de Zhao King para obter mais informações. Mas, ao chegar lá, ela percebeu que o local estava abandonado há muito tempo e restavam apenas alguns escritórios vazios. Como ela não tinha como saber se a informação era real ou falsa, ela não teve escolha senão pedir ajuda ao governo de Hong Kong repetidas vezes. O governo expressou que estava preocupado com esses acontecimentos, mas a mãe do Man-hong apenas obteve essas expressões verbais de preocupação e nenhuma ajuda real. Já tinham se passado 17 anos desde o desaparecimento, quando em 2017 mais meios de comunicação foram até a casa da família do Yu Man-hong para entrevistá-los. Nessa época, a Lai Wailing estava com 64 anos e o Pui Lan já havia se aposentado há muitos anos. Até o filho mais novo do casal já estava com mais de 30 anos e trabalhava meio período num restaurante. Os pais estavam idosos e fracos e com inúmeros problemas de saúde. A Lai Wailing, hoje em dia, depende de uma bengala para andar e sofre de depressão grave. Ela também sofreu bastante quando foram encontrados tumores em seu útero, nos pulmões e no cólon, e foram feitas 3 cirurgias para removê-los. Além disso, devido à exaustão, a visão do olho esquerdo do Pui Lan piorou bastante. Ele também ficou totalmente surdo no ouvido esquerdo e escuta muito pouco com o ouvido direito. Como resultado, nenhum dos dois podem mais ir fisicamente até a China continental em busca do filho, ou dessa casa funerária, ou de registros que possam ter existido, né, dele ter sido cremado. Ou alguém daquela época, né? Pois é. Felizmente, existem algumas organizações não governamentais que continuam publicando mensagens, cartazes e fotos de desaparecido do Man-hong num esforço para encontrá-lo. Já o governo continuou dizendo que leva muito a sério o desaparecimento do Yu Man-hong e que fez tudo o que podia, mas são só palavras vazias. Mesmo que muitos anos tenham se passado, a Lai Wailing continua tendo alguma esperança de que o Man-hong apareça milagrosamente na frente dela. Ela disse que durante muitos anos teve medo de desligar o celular para não perder uma ligação do filho. Mesmo tendo muitos problemas de saúde e precisando fazer mais uma cirurgia, ela se preocupa em não conseguir acordar dessa cirurgia. Se isso acontecesse, ela nunca mais poderia ver o filho. Ela ainda afirmou que ela continua sonhando que se reencontra com o Man-hong, e toda vez que acorda desse sonho, ela se sente extremamente desesperada. Nossa.
Esse caso é muito, muito triste. Eu acho que o maior problema aqui foi que nem Hong Kong, nem a China continental fizeram o suficiente para verificar a identidade do Yu Man-hong, né? Quando ele estava atravessando a fronteira. Ele não sabia se comunicar, ele tinha algumas deficiências. Então, eles não podiam simplesmente ter soltado o menino numa cidade grande sozinho, sabe? Um menor. Um menino de 15 anos e que claramente tinha problemas. Ele não conseguia falar. Então, por que não procurar alguém que conseguisse se comunicar com ele? Algum terapeuta, alguma coisa assim. Isso foi no ano 2000, não foi lá nos anos 70, sabe? Eu já te contei, mais ou menos, quando eu estudava no Cefet. Foi no meu ano. Não era da minha turma, mas no meu ano tinha um garoto que tinha uma deficiência intelectual. Eu não soube na época o que era. Também era adolescente. Putz, sabia bem menos do que eu sei agora. Mas eu lembro que era um garoto que todo mundo sabia que ele era meio diferente, não sabia exatamente o quê. Até um dia, e eu já te contei, até um dia que ele teve um surto. Foi uma coisa triste de ver. E deu pra ver o quanto o colégio, era um colégio, Cefet, público, não tinha a menor noção do que fazer, sabe? Até os zeladores falando, isso aí não é problema meu, não sou pai, sabe? E foi uma coisa bizarra de ver. E eu, como adolescente, achando aquilo errado. Imagina hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, o que eu acho, sabe? Mas foi muito difícil ver aquilo. E também era 2000, era um lugar que, em teoria, tem a ver com conhecimento e tal. Era um colégio técnico / faculdade. Colégio sempre tem que ter um orientador educacional, um psicólogo que trabalhe lá e faça essa parte. Acabou que eu acho que o pai do garoto tirou ele de lá e eu nunca mais ouvi falar e não sei o que aconteceu, sabe? Então, coitadinho. Mas eu nunca esqueço disso e ver que isso aconteceu com o Man-hong não me surpreende, porque me parece um monte de pessoa falou, isso não é problema meu, vamos passar pra frente, sabe? Isso aqui não é a pai, né? Que nem eu ouvi lá no Cefet. E aconteceu o que aconteceu. O governo, a polícia e o Departamento de Segurança Pública, todo mundo falhou muito com o Man-hong e com a família dele. Toda a dor que essa família experimentou é de partir o coração. O irmão mais novo, em particular, teve a sua vida consideravelmente alterada como resultado desse desaparecimento. Ele deve ter crescido com os pais meio ausentes, meio deprimidos, sem nem conversarem direito dentro de casa, chorando por causa do irmão que desapareceu, sabe? Só pensando no Man-hong, vivendo na sombra do irmão, Isso sabe? te traumatiza de outro jeito também, Sim. né? E o pior de tudo é que ele ainda sofreu bullying na escola por causa disso. Com certeza o desaparecimento do Man-hong teve um impacto absurdo na vida dele, que era só uma criança quando isso aconteceu. O melhor cenário possível nesse caso, eu acho, seria que o Man-hong tivesse sido encontrado por alguém, por alguma instituição, sei lá, e mantido em algum tipo de instalação governamental para pessoas com deficiência. Vai que ninguém nunca reconheceu ele, ninguém nunca percebeu que aquela pessoa na instalação era o Man-hong, por mais que o desaparecimento tenha sido notícia no país inteiro. Uma senhorinha muito boazinha pegou pra criar e quis ficar... Agora é meu filho, não vou contar pra ninguém. Mas, infelizmente, eu acredito que o corpo que foi encontrado e cremado em agosto de 2000 provavelmente era do Man-hong, sim. Né? Uma senhora no leito de morte dela quis conversar com a família e contar o que ela sabia. E eu, em cima disso, eu acredito que talvez alguma agência dessas aí, alguma entidade dessa governamental tenha descoberto isso e também ficou... Deixa pra lá, não é mais problema nosso. Sabe? Não vamos mais mexer nisso porque é nisso que a gente vai descobrir e vamos ter que admitir que foi isso que aconteceu, sabe? Sim. Agora, como ele morreu? Né? Porque o corpo foi encontrado numa praça, mas será que ele morreu de desidratação? É isso que eu ia chutar, desnutrição, desidratação, alguém... Ele sofreu um acidente, alguma coisa assim, ou foi realmente porque vítima da maldade de alguém, já que ele era um deficiente. Pelo que você falou, um garoto não verbal, totalmente dependente. Ele era então, não verbal. pra ele conseguir
comida, água... Ele não ia ter como pedir. Exatamente. Né? Eu acho que não, né? São muitas as possibilidades nesse caso. Uma mais triste que a outra, infelizmente. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Maria Casagrande. Muito obrigada pelo seu apoio, Maria. Obrigada por gostar do podcast, gostar do meu trabalho. E obrigada por ter me permitido fazer um episódio sobre o caso do Yu Man-hong, que acho que completamente desconhecido, mas não menos importante, né? Sim. Então, eu espero que você tenha gostado bastante desse episódio. Eu fiquei feliz com o resultado. Fiquei feliz de poder contar essa história. Me prendeu. Enquanto a gente tava gravando, eu fiquei... O que será que aconteceu com Yu Man-hong após ele chegar em Shenzhen, na China continental? Porque ninguém tentou ajudar aquele menino, sabe? Ele era só um adolescente de 15 anos totalmente dependente dos pais. Pra mim, ele era só um menino que claramente precisava de ajuda. Se você encontra alguém, né, que não consegue se expressar, que não consegue falar, que não sabe de onde vem, essa pessoa é quem mais precisa da sua ajuda. Você não pode simplesmente soltar ela por aí numa cidade desconhecida. Os pais do Yu Man-hong ainda mantêm a esperança de que ele esteja vivo. Mas o que você acha, ouvinte querido? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive-do-sofá, e vem me contar o que você achou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.